Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg dos gêneros musicais. Para esse vídeo eu estarei usando vários icebergs que tratam desse tema, que todos eu tentarei deixá-los aí embaixo na descrição desse vídeo. E vale lembrar que eu já fiz um vídeo sobre gêneros musicais, e lá eu falei sobre esses tópicos, então eu não irei falar deles aqui novamente. E também eu deixarei de lado coisas que são muito conhecidas, até porque eu presumo que você já saiba o que é rock, rap, pop e etc. E para ilustrar os gêneros que eu estou falando, eu também irei tentar colocar alguns exemplos sem copyright, se eu conseguir encontrar um, mas enfim. E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer o estranho iceberg dos gêneros musicais. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o patrocinador desse vídeo, a EBAC. A EBAC, ou a Escola Britânica de Artes Criativas, é uma instituição de ensino que oferece cursos online nas mais variadas áreas, como programação, design, games e marketing. Existem cursos na EBAC voltados, por exemplo, ao audiovisual, que é uma área que eu gosto bastante, inclusive. Lá você pode encontrar cursos de roteiro, edição para filmes, animação 3D e muitos outros, sendo que todos eles possuem conteúdos que irão te preparar para o mercado de trabalho. Se você está pensando em mudar de carreira ou iniciar seus estudos em uma área do seu interesse, agora é o momento perfeito, já que a EBAC está com a promoção de volta às aulas, com cursos com até 60% de desconto, com um adicional de um cupom exclusivo aqui do canal, o Volta Semi, que irá te dar R$200 de desconto adicional na hora da compra. Então não perca tempo e comece a estudar com os cursos da EBAC. Muito obrigado à EBAC por patrocinar esse vídeo e agora vamos a ele. Jazz Fusion. O Jazz Fusion é um dos subgêneros mais conhecidos do jazz, que começou a ser desenvolvido a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, surgido a partir de trabalhos feitos pelo guitarrista Larry Correll junto da sua banda The Free Spirits, além dos trabalhos do trompetista Miles Davis. Jazz Fusion também é frequentemente chamado de jazz rock, já que o gênero é considerado uma fusão de três grandes estilos: o jazz, o rock e o funk americano no caso. E ele é também considerado um dos gêneros mais difíceis de se tocar, e isso pode ser visto quando ouvimos algumas músicas que têm arranjos bem complexos. Apenas escute essa música para ter uma noção. Graças a isso, o Jazz Fusion também é o gênero em que muitos dos músicos mais influentes em seus respectivos instrumentos tocaram, como é o caso do próprio Miles Davis e do Jaco Pastorius, por exemplo. E caso você seja um fã de Jojo, você provavelmente já pelo menos ouviu o nome de algumas bandas célebres dentro do gênero, como é o caso do Steely Dan e do Weather Report. Hard bass. Esse é um gênero musical que viralizou bastante há um tempo atrás. Originário da Rússia, o hard bass é um gênero de música eletrônica caracterizado por linhas de baixo pesadas e sintetizadores, criando uma música bastante agressiva, que é acompanhada de vocais em russo. Ele também é presente em outros países próximos do leste europeu, como a Bielorrússia e a Polônia, e tem como público principal os jovens. E algo interessante do estilo são as vestimentas que as pessoas dentro dessa cultura usam, já que elas são sempre vistas com esses casacos pretos da Adidas. Inclusive, muitas das músicas do hard bass têm como tema principal a marca Adidas, que ficou bastante popular na Rússia, principalmente após a queda da União Soviética. Muitos vídeos sobre hard bass têm milhões de visualizações no YouTube, e provavelmente você já viu algum, como é o caso de um vídeo mostrando o exército soviético dançando ao som de hard bass. A principal referência dentro do hard bass é a dupla conhecida como Hard Bass School, que criaram o hit Narcotic Cow, que é no caso a música presente no vídeo do exército soviético.
Midwest Emo. O Midwest Emo é um gênero musical que surgiu, assim como o nome entrega, no meio oeste americano durante os anos 90. Ele é caracterizado pela sua temática emotiva, riffs de guitarra cíclicos e principalmente pelo seu vocal não convencional, que é geralmente masculino e passa a impressão de ser um vocalista não treinado. Inclusive, falando nisso, há um tempo atrás surgiu um meme que consistia em pegar um vídeo de uma pessoa meio que desabafando e colocar uma linha de guitarra triste por cima, o que faz aquele vídeo parecer muito uma introdução de uma música Midwest Emo. Christmas is here, Christmas is coming, Christmas has came and gone. You know, honestly, it honestly just felt like it was Christmas of 2012. Literally, time has flown by so fast. You know, with that being said, bandas conhecidas no gênero são a Mondins, a Hemodrive e a Modern Baseball. Math Rock. E outro gênero semelhante se trata do Math Rock, que inclusive muitas bandas são consideradas de ambos os gêneros. Porém, as características principais do Math Rock são o foco no instrumental da música, com uma estrutura não convencional, tendo refrões estendidos e com uma sonoridade descrita como matemática, seja lá o que isso signifique. Mas se você ouvir várias músicas dentro do gênero, você consegue ouvir certos padrões, principalmente nos riffs de guitarra. Eu particularmente descreveria o Math Rock como uma música eletrônica tocada em instrumentos convencionais do rock. E falando de bandas que se encaixam nesse gênero, temos bandas como Dom Caballero, Chum e Slint. E além destas, uma banda obrigatória tanto para o Midwest Emo quanto para o Math Rock é a banda American Football, especialmente o seu álbum homônimo de 1999, que é considerado a obra definitiva para ambos os gêneros. Dream Pop barra Shoegaze. Esses dois gêneros também são muito relacionados. Na verdade, é até um pouco difícil achar alguma diferença entre eles. Então eu vou tratá-los como a mesma coisa. Suas características principais são o forte uso de distorção, com vocais abafados e com muito eco. Os gêneros se derivam do rock psicodélico e começaram a surgir a partir dos anos 80 no Reino Unido. Um dos precursores para os gêneros é a banda escocesa Cocteau Twins, formada em 1979. Bandas importantes tanto para o Dream Pop quanto para o Shoegaze são as bandas My Bloody Valentine, Slowdive, Ride e Lush. Sendo que o Brasil tem uma cena bastante interessante de Shoegaze, com bandas como Eliminadorzinho e Terra Plana, que definitivamente eu recomendo muito vocês ouvirem. Viking Metal. O Viking Metal é um subgênero do metal derivado do folk metal e do black metal, que surgiu no final dos anos 80 na Suécia, graças a um dos projetos mais influentes da história do black metal, o Battery, projeto do músico sueco Corton, que na sua dita segunda fase começou a fazer músicas que destoavam um pouco do black metal tradicional, dando origem ao que conhecemos hoje como Viking Metal. Inclusive eu recomendo músicas como One World do Azabei e Ring of Gold, que são muito boas. Mas falando das características do Viking Metal, a maior parte delas está na temática, que como o nome diz, trata principalmente da cultura nórdica, desde a mitologia e folclore à história da região, além de muitas das vezes ser uma mistura de metal com músicas tradicionais da região. E além do Battery, dentro do Viking Metal temos bandas como Amon Amarth, Ezinferium e o Tyr.
Pirate Metal. Esse é um gênero bastante semelhante em conceito com o anterior, só que desta vez vemos uma vertente do metal que tem como temática principal piratas. Não exatamente esses piratas, mas piratas no geral. Principalmente a concepção que nós temos de pirata que a cultura pop construiu, com coisas como papagaio no ombro, tapa-olho, caminhar na prancha, Davy Jones, essas coisas. Apesar de que certas bandas também tentam falar sobre piratas históricos em suas músicas. É bem presente no gênero os músicos se vestirem e agirem como piratas, tanto em clipes musicais quanto em apresentações ao vivo, trazendo jargões piratas para as músicas e se utilizando de instrumentos um pouco usuais para o gênero metal, como acordeon e violinos, para trazer aquela sonoridade típica de mídias relacionadas a piratas. Datam o surgimento do Pirate Metal ao final dos anos 70, com a banda australiana Blackjack, que lançou seu primeiro trabalho em 1979, tendo um lançamento de 1985 disponível. Mas o gênero se desenvolveu de fato graças à banda alemã Running Wild, a partir do seu terceiro álbum, Wonder of Jolly Roger, de 1987. Mas acredito que a banda mais conhecida dentro do gênero atualmente seja a banda Alien Storm, que é uma banda que abraça bastante a estética pirata na sua música e no seu visual, como vocês podem ver. IDM. E agora vamos falar do que é provavelmente o meu gênero favorito. IDM, sigla para Intelligent Dance Music, é um gênero dentro da música eletrônica que talvez seja um dos estilos mais difíceis de se descrever. Nele é possível ver influências de música industrial, ambiente, techno, hip hop e várias outras. Existe a ideia de que o IDM é uma música eletrônica mais introspectiva, feita para você ouvir quando você está deitado na cama pensando na vida, sendo algo bem parecido com o que o lo-fi é atualmente. Inclusive o seu nome é bastante controverso, fazendo com que muitos artistas não queiram ser rotulados dessa forma. O grande centro desse estilo é o Reino Unido, onde todos os grandes nomes do estilo vieram, sendo eles o Boards of Canada, o Aphex Twin, o Square Pusher, o All Texture e o Burial, por exemplo. Eu até mesmo já me arrisquei e criei algumas músicas inspiradas nesse gênero, que não são a melhor coisa do mundo, mas eu deixarei o link na descrição do vídeo caso vocês estejam curiosos. Hyperpop. Hyperpop é um movimento caracterizado pelo maximalismo dentro da música pop, sendo músicas geralmente bem barulhentas com a presença de vocais sobre o efeito pesado de autotune. O hyperpop frequentemente possui em suas letras referências aos anos 2000 e à cultura da internet, sendo um estilo bastante jovem, se consolidando no final da década de 2010, a partir de trabalhos como a da dupla americana 100 Gex, tendo também exemplos em artistas como a Hannah Diamond, a Alice Longugal e a Charli XCX. Trance. Trance é um gênero dentro da música eletrônica que se utiliza de melodias bastante industriais e pouco orgânicas, geradas através de sintetizadores, com também o uso de vocais em certas músicas, que
que tem suas origens traçadas até os anos 70, porém ele teve o seu auge durante os anos 90. É um pouco difícil descrever o gênero em palavras, mas ele é basicamente o estilo de música eletrônica mais anos 2000 que você pode pensar. E se você é um pouco mais velho, com certeza você já ouviu algumas músicas trance, enquanto você navegava pelo YouTube lá para 2008 a 2010. Já que um dos projetos mais interessantes dentro do gênero é o 009 Sound System, que é um projeto que deu origem à música mais nostálgica em relação ao YouTube antigo, a Dreamscape, que foi usada a exaustão em vídeo de GTA San Andreas e tutoriais de blocos de nota na época. Mas além dela, era possível ver outras músicas do projeto, como a Witch I Spirit, Born to Be Wasted e a Trinity. Mas outros grandes artistas também fazem parte do gênero, como o clássico DJ italiano Gigi D'Agostino e o seu clássico Il Amor Toujours, e o DJ finlandês Darude, que fez a amada e odiada Sandstorm, que quem já caiu no meme sabe. Field Recording. Esse não é exatamente um gênero em si, mas ele está na maioria dos icebergs que eu usei para esse vídeo, então eu acho que vale. Field Recording, traduzido para gravação em campo, é o nome dado à atividade de gravar sons ao ar livre fora de estúdios. Profissionais que trabalham com isso geralmente gravam sons da natureza, como sons de animais, de rios, cachoeiras, ou até o som ambiente de cidades, por exemplo. Provavelmente aquele som de chuva que você escuta para dormir foi feito dessa forma. Mas também temos trabalhos como as gravações do americano John Lomax, que se dedicou a gravar canções folclóricas dos Estados Unidos, executadas pelas comunidades e pelos povos que as desenvolveram, como músicas cantadas por grupos de presidiários durante os anos 30. Muitas das suas gravações estão disponíveis hoje no YouTube. Zeu. Esse é o nome de um gênero que é considerado uma vertente do rock progressivo, que mistura vários tipos de músicas diferentes, como heavy metal, música clássica e jazz, tendo uma atmosfera bem hipnótica com composições complexas. O gênero surgiu de uma banda francesa chamada Magma, em 1969, que é uma banda bem diferente, digamos assim. Afinal, foi criado um idioma fictício para ela, que ficou conhecida como Kobayan, onde grande parte das suas músicas são escritas nela, que é um idioma que tem como base as línguas eslavas e germânicas. E a palavra Zeu veio desse idioma e pode ser traduzido como celestial. O fundador tanto do gênero quanto da banda Magma foi o baterista francês Christian Vander. Esse é um daqueles gêneros que as músicas são extremamente longas, tendo mais de 15 minutos de duração. E o Zeu é visto principalmente em bandas que surgiram entre o início dos anos 70 até o final dos anos 80 na França, como o próprio Magma, o Artizoide e o Shub Nigurati. Keller Synth. Esse é um gênero recente bastante peculiar, afinal ele surgiu do Dungeon Synth e carrega muitos elementos deste gênero, como a temática medieval fantástica. Porém, nesse gênero em específico, vemos músicas atmosféricas bem semelhantes à que existia em jogos antigos, principalmente em jogos RPG, com aquela sonoridade em 16 bits com um pouco de fritação a mais. Também chama a atenção os visuais relacionados ao gênero, que são imagens bem coloridas que têm como base artes medievais, representando principalmente magos e criaturas fantásticas. Breakcore.
Esse é um gênero bastante conhecido hoje em dia. Ele meio que estourou em popularidade recentemente, há uns 5 anos. O breakcore é um tipo de música eletrônica caracterizada pelos seus beats caóticos, tendo uma forte presença de baterias frenéticas junto de um uso excessivo de samples. Podemos ver músicas bem barulhentas, mas ao mesmo tempo um pouco relaxantes, pelo menos pra mim. O gênero surgiu em meados dos anos 90 na cena underground de música eletrônica, derivada de outros gêneros como o drum and bass e o jungle. E após alguns anos, o gênero foi revivido na última década, trazendo uma estética bem particular, misturando elementos de videogame, anime e internet, com trabalhos tendo uma temática mais nostálgica. E falando de artistas do breakcore, temos por exemplo o Silver Sleeve, que talvez seja um dos artistas mais conhecidos do breakcore atualmente. Jump Style. E falando agora do Jump Style, ele também é um gênero que ganhou certa relevância recentemente. Afinal, esse é o estilo de muitas das músicas do músico lituano Iabugin. O gênero, na verdade, surgiu lá para o final dos anos 90, sendo um estilo de música eletrônica surgido na Bélgica e Holanda, se popularizando especialmente pelo seu estilo de dança característico. Mas a música em si é caracterizada pelas suas batidas rítmicas, mais em específico no ritmo 4 on the 4. Esse estilo fez muito sucesso durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, e assim como o breakcore, ele foi resgatado recentemente por artistas como Iabugin, que trouxe novas sonoridades ao gênero, misturando com OST de jogos antigos e efeitos sonoros da internet antiga. Na verdade, essa nova vertente do Jump Style tem suas raízes fortemente ligadas à nostalgia da internet antiga, tendo músicas e clipes em baixa qualidade e imagens que fazem referência à internet estrangeira durante os anos 2000. Cowpunk. Não, Cowpunk não é um subgênero da ficção científica com vacas robóticas, mas sim um gênero musical gerado da mistura da música country com o punk rock, pegando a sonoridade do punk e misturando com a temática e alguns sons do country, falando geralmente de cowboys e da vida do interior. Pode parecer uma mistura inusitada, porém as músicas que eu ouvi são genuinamente boas. E falando de bandas do gênero, temos exemplos como a The Meat Puppets e a Social Distortion. Cosmic Black Metal. Esse é um subgênero do Black Metal que tem como principal temática o espaço, com letras sobre os cosmos e sons mais progressivos e atmosféricos, quando comparado ao Black Metal tradicional. E algo interessante é que uma das principais bandas do Cosmic Black Metal atualmente é uma banda brasileira, sendo a banda Luminous. Eles lançaram um álbum chamado Ancient Shadows of Saturn, que é simplesmente fantástico. Grindcore, tal é. O grindcore é uma grande mistura de metal com hardcore, que possui músicas tocadas extremamente rápidas com baterias frenéticas e vocais que se utilizam de técnica de gutural e muito grito, mas muito grito mesmo. Esse é aquele gênero que tem aqueles logos nada legíveis e tem algumas capas de álbuns que são às vezes bem grotescas, tendo algumas que tem até gore. Não existem bandas muito conhecidas dentro desse gênero, mas uma das que tem mais destaque é a banda britânica Napalm Death, que é conhecida por algumas coisas curiosas, como ter uma música extremamente curta com apenas 3 segundos de duração, pois é, que no caso é a música chamada You Suffer. E outro feito do grindcore é ter a banda com o nome mais longo e mais impronunciável de todos os tempos, sendo uma banda sul-africana que tem esse nome aí na tela.
Madecore. O Madecore é um gênero bem parecido com o breakcore, principalmente em estética, tendo uma sonoridade que pega diversos elementos da música eletrônica e os mistura com riffs de guitarra, criando uma sonoridade bastante agressiva e melancólica, tendo a presença de vocais em certos trabalhos, sendo a maioria deles vocais femininos em russo. O gênero surgiu recentemente e se tornou bastante popular, principalmente na internet russa, onde ele também surgiu, sendo divulgado principalmente em comunidades do VK, o Facebook russo. Dentre artistas conhecidos dentro do gênero, temos figuras como Yakui Temeide, Kaitai Temeide e Ozoi Temeide, e sim, eles têm relações grandes com empregadas de anime, pelo menos esteticamente, sendo vistas em todos os visuais relacionados a esse gênero, como capas de álbuns e representações visuais dos artistas. Outsider Music. Outsider Music é um nome dado a músicas produzidas por artistas musicais autodidatas que não tiveram um estudo tradicional, ou seja, são músicas geralmente bastante diferentes de trabalhos convencionais, sendo produzidas de forma caseira e amadora. Muitos dos artistas também possuem diagnósticos como esquizofrenia e autismo. Existem milhares de artistas considerados outsiders, porém um dos mais celebrados é o americano Daniel Johnston, que inclusive era um artista que o próprio Kurt Cobain admirava. Ele possui uma música que eu acho uma das mais bonitas que eu já ouvi, a True Love Will Find You in the End, que eu recomendo bastante. Inclusive, ele é tópico de um documentário de 2005 chamado Devil and Daniel Johnston, que é um dos meus favoritos e eu também recomendo vocês verem. Jazz Grind. E agora falaremos da mistura suprema de gêneros. O Jazz Grind é a inusitada mistura de jazz com grindcore, ou seja, é uma música feita por dois gêneros quase opostos, mas ainda assim o resultado é no mínimo curioso, tendo uma banda chamada Bionoise Generator, que tem até videoclipe, e eu vou deixar vocês verem por conta própria. Onkyo. E por fim nós temos o Onkyo, também chamado de Onkyon-kei, que é um gênero musical extremamente experimental oriundo do Japão, surgido no final dos anos 90. E assim como os últimos, também é um pouco difícil de descrever, mas em resumo, dentro do Onkyo, vemos os artistas focando mais nas suas ações do que o som que eles fazem, criando uma espécie de música noise minimalista, sendo que grande parte da duração desses trabalhos é constituído de puro silêncio. Exatamente. E esse silêncio é ocasionalmente quebrado por algum ruído ou um pequeno estouro. Definitivamente não é algo feito para todo mundo. E falando de artistas dentro do gênero, temos figuras como Toshimaru Nakamura, a Sachiko Emi e o Tako Sugimoto. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg dos gêneros musicais. É claro que eu não falei de todos, afinal existem muitos por aí, mas muitos mesmo. Porém eu tentei buscar os que eu achava mais interessantes. Teve alguns que infelizmente eu não pude falar aqui, que por incrível que pareça são tópicos bem pesados e complicados de falar, sendo que eu já vi o YouTube implicando com um certo gênero em específico em outros canais, então eu não vou me arriscar. Mas tirando isso de lado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.